É um um gosto pessoal, neste ano de comemoração do 50º aniversário da Universidade do Minho, instituída em 1973, 12, 13 de agosto, alguns por aí, o Decreto-Lei, e durante um ano andamos aqui a conversar com professores, de alguma forma com uma história de vida ligada não só à Universidade do Minho, mas algures por aí, mas é fundamentalmente um percurso feito académico, como docente, investigador, autor, ensaísta, crítica reflexiva, a um grupo de pessoas, de professores, no caso, e no Instituto de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, convidei a senhora professora Ana Gabriela Macedo para representar e falar, por um lado, na primeira linha. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, com muito gosto, mas os temas que são da sua área de investigação são importantes, são transversais a dinâmicas sociais, políticas, estéticas, literárias, formas de viver, de estar, a arte, o cinema, o que quisermos, as artes performativas, desde outros conjuntos de ensaios, mas como, sendo natural de Braga, ou pelo menos fez o seu percurso inicial como estudante em Braga, poderia ter, porque faz o doutoramento na Universidade de Sussex, na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Também é professora do Departamento de Inglês e Norte-Americano desta Universidade do Minho. Mas como é que foi o percurso de lá até cá, sem entrar naquelas coisas da vidinha, como dizia que essas é que são as mais importantes, se calhar. Mas, de qualquer das formas, o de lá até cá, ou pelo menos há 20 e alguns anos que conheço o trabalho da professora Ana Gabriela Macedo, mas esse intervalo como é que foi? Bom, começo por dizer que tenho muito gosto de estar aqui e agradecer ao António, cujo trabalho também venho seguindo há muitos anos, o trabalho na rádio e o trabalho como grande divulgador da literatura, desde o trabalho na 100ª página que fez, que foi importante, a esta questão dos livros com rumo, que eu sigo seriamente, e é um trabalho que me parece realmente fundamental a nível da cidade em que vivemos. E não só, porque a RUM passa por muito para além da cidade onde estamos. Eu tenho gosto em estar particularmente neste sítio e, enfim, congratulo-los pela ideia de ter vindo a esta biblioteca, que foi durante muito tempo chamada Biblioteca do Centro de Estudos Humanísticos, mas que foi, enfim, inaugurada e que foi criada pelo professor Aguiar e Silva, e agora se chama Biblioteca Vítor Aguiar e Silva. Eu, enfim, começo por dizer que trabalhei de perto com a professora Aguiar e Silva, precisamente na gestão e na dinamização científica do que é o Centro de Estudos Humanísticos. Trabalhei primeiro com ele como o professor era presidente, diretor do centro, e eu era vice-diretora. Isto foi em 2001, se não estou em erro, durante 4 anos. Depois eu assumi funções de direção, primeiro com a professora Maria Eduarda Keating, e depois, enfim, com outros colegas, o professor Carlos Mendes Sousa e o professor Vítor Moura, e estive durante 15 anos, mais ou menos, à frente deste centro. Portanto, é uma relação afetiva e é enfim, uma sensação de pertença a um lugar que vimos crescer, e talvez por isso é a primeira reflexão que eu faço. Aquilo que se chamou o Instituto de Letras e Ciências Humanas, que em tempos idos se chamava Unidade Pedagógica de Letras e Artes. Quando eu vim trabalhar para esta casa, chamava-se assim, com o professor Lúcio Craveiro da Silva à sua frente, que foi uma figura tutelar e muito importante, um homem de uma visão extraordinária. Enfim, o centro teve uma atividade científica desde o início, que deve muito ao professor Aguiar e Silva, mas não só, eu devo dizer, as figuras tutelares são para ser lembradas e a sua memória sempre, enfim, faz parte de nós e homenageada, mas é um centro com vida própria, é um centro que é diverso na sua unidade. Desde sempre teve linhas de trabalho, de investigação que foram trans e interdisciplinares, e isso
constitui uma força, a meu ver. Enfim, insiro-me aí também como investigadora, se bem que eu tenho, de facto, a minha raiz nos estudos ingleses. Só fiz um curso, de resto, no primeiro, a licenciatura que eu fiz foi estudos germanísticos, inglês e alemão, no Porto. E quando vim para Braga, vim trabalhar num lugar que eu pertencia, porque nasci aqui, de algum modo, mas aqui eu já era muito alheia, porque tinha estado a morar no Porto durante largos anos. A primeira coisa que eu queria dizer, e de facto foi curioso que eu referi o professor Lúcio Craveiro da Silva, foi tudo o que aconteceu desde o princípio nesta universidade em relação a mim foi a sensação que eu voltava a um lugar que eu conhecia, mas que era um lugar que me dava asas. Estranhamente, e muito ao contrário do que outras pessoas poderiam pensar, a minha chegada à Universidade do Minho, e vim com 2 outras colegas, a professora Filomena Louro, a professora Ana Maria Chaves, que me apraz referenciar aqui também, passado 2 anos eu estava na Inglaterra. E isto foi incrível, porque foi, enfim, uma benesse maravilhosa, uma bênção, não porque saí de Braga, fugi de Braga, mas porque ganhei asas. Não é? E a ideia de ir para a Inglaterra foi, enfim, o professor Lúcio, na altura, estimulou isso e disse, vocês têm que, porque era preciso diferenciarmos e não havia na altura mestrados na nossa área, nem possibilidade de fazer doutoramento, não tínhamos hipótese disso, ou tínhamos que ir para Lisboa, ou íamos para o estrangeiro. E eu achei notável que esse, enfim... Esse rasgo e essa visão... É verdade. E por isso é a minha primeira referência, é ao professor Lúcio Craveiro da Silva e depois ao professor Aguiar e Silva, porque me encorajou também em muito e me deu força para assumir uma função que na altura me deu muito medo, que foi o Centro de Estudos Humanísticos, enfim, com o professor Aguiar e Silva, e depois, passado um tempo, estava eu aqui a trabalhar com os colegas e, enfim, na gestão do centro e na dinamização, é a palavra. Porque só mesmo um asterisco em relação ao seu professor Vítor Aguiar e Silva, que estamos cá na biblioteca, o que provocou à época, e de alguma forma também se podem ter encaixado as peças do puzzle para ir para a Inglaterra, porque veio de Germanísticas, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, iremos, se for possível, por 2 razões importantíssimas, também 2 professoras que lá trabalharam, e uma até tem a toponímia de um centro, da professora Margarida Loza, mas de qualquer das formas o professor Aguiar Silva é da Universidade de Coimbra, mas torna-se uma figura pública quando, de alguma maneira, torna quase obrigatória a leitura da famosa teoria da literatura que traz para Portugal o neocriticismo e toda uma série de referências analíticas muito em voga, principalmente nos Estados Unidos. Claro. E tudo se conjugou de alguma maneira para este cocktail funcionar muito bem, digo eu, não sei. Exatamente. Bom, eu devo dizer uma outra questão. Pertencer a um departamento de estudos anglísticos, ou estudos ingleses e norte-americanos, foi uma vantagem para mim também. Porque, enfim, era a minha área de trabalho, a minha área de estudo, primeira, e sentia muito bem aí, mas eu tinha uma outra dimensão desde o princípio, e como referiu a professora Margarida Loza, é justo que eu diga isso também, que é a dimensão da literatura comparada e do comparatismo. Foi com ela que eu dei os meus primeiros passos na literatura comparada, e eu sabia desde o início, sabia quase que inconscientemente, mas sabia que eu iria ter que trilhar esse caminho um pouco, enfim, com um pé num lado e um pé no outro, que era entre os estudos comparatistas e, enfim, os estudos anglísticos. E foi isso que eu fiz. E o Departamento de Estudos Ingleses permitiu-me, era o que eu queria dizer. Eu decidi fazer, portanto, a Inglaterra fez um mestrado que teve uma tese de mestrado sobre a poética da arte e o Rimbaud, que não é muito anglófono, enfim, mas porque eu estava a estudar o modernismo, portanto, desde logo significa... enfim, que estava com o pé já nos estudos comparatistas, e depois a tese de doutoramento foi já sobre um escritor e um artista plástico. Enfim, de língua inglesa, enfim, americano, mas que se radicou na Inglaterra, Wyndham Lewis, e estudei as poéticas da vanguarda e portanto, estudo comparativo. Não é? Iremos já, fecha-se já este tópico, que é, se eu estou bem lembrado, e se cometer um erro, meia culpa, meia máxima culpa, também é daí, penso eu, que faz um estudo, um ensaio, que eu li, e quer dizer, li o ensaio, mas agora a questão tutorial ou autoral do dito ensaio
e posso estar equivocado, à volta de uma escritora, aproveitamos também para homenagear uma romancista, grande romancista inglesa, A.S. Byatt, com Obsessão, uma história de amor. Se de alguma forma esta escritora provocou interesse, olhou, não olhou, como é que esta literatura inglesa, ou pelo menos neste caso concreto, esta escritora de alguma forma provoca impacto em quem anda nos estudos, neste caso ingleses? Ok, é curioso que fale na A.S. Byatt, que eu ontem estava na biblioteca e fui buscar 2 livros dela. É assim, e isto é muito curioso. Uma das minhas colegas do departamento fez tese sobre Antónia Byatt. A professora Margarida Pereira, neste momento, professora associada, enfim, dos estudos ingleses e vice-presidente da Escola de Letras, Ciências, de Letras e Artes. Portanto, foi por causa, muito por causa ou pela proximidade do trabalho enfim, de orientação de uma tese de Antónia Byatt, que eu própria também, obviamente, estudei, trabalhei e continuo a achar que é uma escritora que merece ser lida, que merece ser divulgada. Havia muito pouca coisa traduzida em português de Antónia Byatt. Neste momento haverá um pouco mais, mas mesmo assim é muito deficitário. Muito deficitário. É o caso dela, e é o caso, já agora, acho que é, enfim, paralelo por outras razões, o caso de uma outra escritora que morreu muito cedo, Angela Carter. Exato. Era isto que eu estava pensando. Angela Carter, mais recentemente, provavelmente, Jeanette Winterson, mas Angela Carter morreu precocemente. Muito precocemente. E tanto o trabalho, são, enfim, de idades diferentes, mas Carter morreu com, não sei, teria 50 anos, ou nem isso. Talvez nem perto. 50. Isto deixou uma obra monumental de uma... confrontação da realidade imensa, de reescrita de mitos e etc. E uma obra, enfim, que é feminista. E, portanto, a minha aproximação à obra da Angela Carter vai pelo feminismo. Não é o caso da obra da Antónia Byatt, não é por aí que vai, é pela sua escrita, enfim, de grande risco, a sua reescrita da literatura vitoriana e, portanto, pela sua aproximação à pós-modernidade, que é o meu interesse também teórico. Mas, como lhe digo, é muito curioso, muitas vezes, enfim, nós, enquanto docentes e investigadores, aproximamos da obra de grandes autores também porque trabalhamos com outras colegas, nomeadamente em teses de doutoramento e o trabalho coletivo, para mim, o trabalho de investigação é muito também um trabalho de partilha. O primeiro livro, daqueles livros que são emblemáticos em todo o seu percurso como investigadora, estudiosa, ensaísta, reflexiva, é o dicionário que partilha das edições Afrontamento, com também, fica também aqui uma homenagem à querida amiga Ana Luísa Amaral. Para todos os efeitos, quando se colocaram, porque depois também há um trabalho à volta das novas cartas portuguesas, quando chegam a partilha da definição, da metodologia, do corpus que irá todo ele estabelecer nesse livro, que ainda hoje é de leitura obrigatória, o que, vamos lá, as motivou, a percepção de que era tudo muito disperso, era tudo talvez muito circular, ou talvez muito espiralado, desgarrado, o que as leva a fazer este livro. Exato, que está mesmo dicionário. Aqui no primeiro. Este dicionário tem uma história muito, neste momento, com distância, nós podemos... 2003, salvo erro, ou... 2005. Ou 2005. E tem aqui uma bela fotografia, todas as meninas, a equipe das meninas que trabalharam mais perto. Logicamente, Ana Luísa Amaral, Margarida 2005, Pereira, exatamente. Joana Passos, Marinela Freitas. Fomos a equipa forte. Um trabalho de investigação deste calibre, que é um dicionário de crítica feminista, numa altura em que o feminismo ainda era, não uma palavra mal dita em Portugal, mas se calhar uma palavra dita com muita apreensão ainda, e a dar os primeiros passos, sobretudo na academia, exigiu, eu acho que, enfim, coragem da nossa parte, e devo dizer que eu, enfim, orgulho também deste trabalho, primeiro porque foi feita com a minha querida amiga Ana Luísa, que era uma força da natureza, como todos sabemos, não só como poeta, mas como académica e crítica, mas porque foi um trabalho de projeto, um trabalho de projeto defendido em pessoa
perante uma equipa de investigadores internacionais, nos tempos áureos da FCT, em que nós não só propunhamos um projeto por escrito, mas íamos defendê-lo. Defender a pertinência e a necessidade. Incrível, íamos ser questionados sobre o porquê é que acha que isto é importante, pois. não é? Onde é que isto vai levar? E lá estava eu com umas folhinhas que ainda me lembro, passávamos no retroprojetor a dar exemplos do que eram os verbetes que nós íamos tratar. Demorou muito até ele ser aprovado. Este projeto teve a chancela do Centro de Estudos Sociais, devo dizê-lo, porque o Centro de Estudos Sociais de Coimbra também uma homenagem claro, à professora Irene Ramalho Sousa Santos e à equipa que nos apoiou e que nos acolheu, a minha e a Ana Luísa, nessa altura, no SES, que era, já nessa altura, um centro de investigação transdisciplinar e com uma força grande em termos de crítica e também com reconhecimento já a nível académico no que dizia respeito aos estudos feministas. Portanto, trabalhava-se muito lá, era muito duro, eu vou dizer assim, enfim, nós tínhamos um bocadinho de receio cada vez que íamos e nos diziam, ok, agora vamos lá discutir porque é que isto serve para alguma coisa, e nós íamos e discutíamos. Estava o professor Boaventura Sousa Santos, que nos questionava muito. E, portanto, foi assim. O fazer este dicionário implicou uma sinergia muito grande com um grupo enorme de investigadoras nacionais, porque os verbetes, os que vão assinados pelas colegas que, portanto, a quem nós pedimos a colaboração. Portanto, estão aqui variadíssimas colegas de diversíssimas áreas, da antropologia, da educação, da psicanálise, enfim, da sociologia, que não são nossas áreas de trabalho. Portanto, fizemos-lo desse modo. Os que foram feitos em conjunto pela equipa, esse grupo de 5 pessoas, que éramos nós as núcleo duro, o núcleo duro, eram feitos com um trabalho insano de reuniões, quer na minha casa, quer na casa da Ana Luísa Amaral, com muitas bulhas pelo caminho, com alguns almoços, variadíssimos cafés, e realmente eram feitos em conjunto. Isto, enfim, demorou bastantes anos. Quando saiu foi uma grande vitória e recentemente foi reeditado, sem alterações, mas foi reeditado pelo Afrontamento, porque estava esgotado. Pois, e, enfim, o Afrontamento foi muito simpático, achou por bem, mais que justo, e em qualquer bibliografia que se preze citada, aparece sempre. Claro. Está lá sempre. Ainda vale. Vale. Eu digo aos meus alunos, quando é preciso, que vale a pena ir consultar, e eles ficam sempre muito impressionados, que é isto um dicionário. Um dicionário, e às quantas. Depois, nem é por acaso, está aqui logo seguinte, para entrarmos depois no trabalho aqui na própria universidade. Um dos livros que também me chamou muita atenção foi este, Paulo Rego e o Poder da Visão. Diz aqui, é de 2011, a edição do Cotovia. A minha pintura é como uma história interior. O subtítulo, são 4 entrevistas, penso eu, que faz à pintora. E havendo muito material ali à volta, uns de uma forma, outros da outra, como é que decide realmente elaborar este trabalho com a pintora? Porque ela vive também em Londres, viveu, exilada, era casada com um inglês, mas exilou-se por vontade própria, mas também porque era inaceitável aquele país manhoso, liderado por um manhoso, por um indivíduo dele, manholas. Portanto, como é que foi esta interação com a pintora? Porque depois nós sabemos, hoje em dia, trabalhos e mais trabalhos sobre Paulo Rego, mas... Ok, isto é quase que uma história de amor. Eu digo assim, enfim, meio a brincar, meio a sério. 1999 que ela começou, e começou com um mapinha desenhado à mão pela secretária nessa altura, a Sue Hopper, da Paula Rego, que me disse, olha, que se quer vir cá entrevistar a Paula, tem que seguir este caminho quando sai da estação de metro de Camden Town e por aí fora. E lá fui de mapinha na mão, não havia telemóveis nem Google Maps na altura, pelo menos assim a funcionar desse modo, e cheguei lá e... Enfim, como é que eu chego a uma pintora? Chego a uma pintora pelas mãos de uma escritora. Isso é, para mim, enfim, é importante dizê-lo. E a escritora foi Angela Carter, mais uma vez, não é? E que elas já se conheciam, eram, enfim, de algum modo cúmplices, e tinham imenso a ver. Portanto, eu chego à pintura através da escrita. Livro de Angela Carter, acho que Noites do Circo, ou algo assim do género.
também tem muito a ver com... Tem imenso, elas têm imenso a ver. E, enfim, e foi inclusivamente há um famoso livro de John McEwan sobre Paula Rego, que é uma biografia autorizada e, enfim, muito complexa, que faz uma referência que para mim, como sempre, não é? Nos investigadores funciona assim. Para mim foi fundamental, que foi cruzar precisamente as duas, enfim, uma artista e escritora, a propósito de qualquer coisa que elas disseram sobre o mundo, sobre a realidade, sobre os gatos, enfim. E eu pensei, mas isto é incrível, deixa-me cá ver. E comecei. E, enfim, e portanto, a seguir à primeira entrevista seguiram-se outras e seguiram-se vários anos de uma cumplicidade e uma amizade grande, porque a Paula era profundamente interessada no que se passava em Portugal também, tanto em termos de literatura como da política portuguesa. A própria política, não é? Pois. Portanto, eu levava-lhe livros, ela dizia-me, traga-me mães, traga-me histórias. Está bem, eu trago-lhe as histórias que vão saindo. E, de algum modo, o que me permitiu esse conhecimento e esse trabalho foi também entrar no mundo da arte e das interartes, que foi em passos pequeninos, como se costuma mas dizer. Um dos seus campos também, e aqui o trabalho na própria universidade, é essas intertextualidades, ou os diálogos artísticos com as várias... Exato, chamadas poéticas visuais, ou intermedialidades, ou interartes. Porque isso aparece mais tarde, mas aí já de uma forma quase, vamos lá, sensorial, imediatista, ou pelo menos intuitiva, percebeu que isso era passível e possível de ser concretizado, quer num projeto de texto, numa entrevista e depois até de investigação académica e universitária. E de pedagógica. Também foi algo, como eu digo, estas coisas fazem sempre parte da nossa biografia e eu percebi mais tarde que o meu interesse, desde muito jovem, pelas vanguardas e pelo modernismo, já de si antecipavam ou cruzavam um interesse que era meu, natural, do cruzamento entre vários tipos de narrativas e vários tipos de textos, não é? Texto visual e texto literário. E isso vai se tornando mais óbvio à medida que nós vamos trabalhando como pesquisadoras e também como professoras, como pedagogas. E eu passei desde muito cedo a usar nas minhas aulas, na altura era slides. Eu vim da Inglaterra e dava aulas de literatura, de modernismo e mostrava slides de pintura e etc. E eu percebia que as alunas gostavam e entendiam melhor o que era o modernismo, vendo, na literatura, vendo imagens, não é, de arte. E, portanto, essas coisas polinizam-se reciprocamente. É assim que funciona. Num dos livros, agora não sei precisar, a preparar para a conversa, tem lá uma fotografia extraordinária. Logo no início, não sei dizer, é um destes mais recentes, mas tem lá uma fotografia que é qualquer coisa vulcânico, uma mulher, penso que é um ambiente meio pós-apocalíptico. Eu acho que é Mónica de Miranda. Exatamente, talvez. No último livro. Vejo lá uma fotografia, e nem mais, é assim, uma coisa meio Lanzarote e meio o Sahel ou o Sará. E esta mulher é uma aqui, mulher de costas. A olhar o mundo, podemos, da Mónica Miranda, como é que, porque isto é um resto civilizacional. São ruínas. Provavelmente, não sei, o reino do Zimbábue ou algo pode assim. ser Cabo Verde, por simplesmente. Por exemplo, assim, uma coisa. Mas nós, não fechando isto, já lá iremos à segunda parte da nossa conversa, que será a partir daqui, o lado performativo, as artes, as interseções artísticas, mas comecemos esta parte, a segunda parte da nossa conversa, as questões do feminismo, a questão da mulher nuclear. Lembrei-me deste tópico por causa das questões políticas, não tão, vamos lá, arraigadas ou pelo menos vividas tão vividamente por Paula Rego, mas pelas Três Marias, pela Maria Teresa Horta, a Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa. Essa carta é esse livro, que é um livro de mulheres, uma concepção do mundo, mas também é uma dimensão política. Quando ele é publicado, as mulheres são perseguidas, foram vilipendiadas, foram, vamos lá, maltratadas no mínimo, porque o país era o que era. Como é que esta questão é, vamos lá, julgada pela professora Ana Gabriela Macedo nos seus estudos iniciais? O que é que estes sinais lhe dão para fazer ilações simbólicas e interpretativas
que a levam depois aos estudos femininos, feministas, a mulher, as questões dos estudos culturais. Como é que isto tudo se articula? Por exemplo, há anos, quer no seu trabalho, quer na escola, na faculdade, aqui na Universidade do Minho, nesta escola, e até em Guimarães, na Escola de Artes ou Performativas do Teatro. Olha, eu acho que de algum modo eu tive sorte de ter feito a faculdade no Porto na altura de pleno 25 de Abril, no verão quente. E pese embora não ter tido aulas metade do ano de 74, estava eu a começar, estava no segundo ano, os professores que tive eram professores que tinham estado fora do país, muitos deles, enfim, refugiados, desertores da guerra, e professores com uma cabeça extremamente aberta e uma vontade enorme de ligar a praxis pedagógica à praxis social e por aí fora. E tive um professor que era muito engraçado, que nos dava Sociologia da Literatura. E eu creio que de algum modo isso ficou comigo, e se calhar com outras de nós que tivemos aulas nessa altura, a percepção de que a literatura não existe no abstrato. A literatura e a arte, não é? Fazem parte do mundo, do ruído do mundo, não é? Do famoso ruído do mundo. E é um ruído que importa interpretar e analisar, e é a única maneira como eu vejo que o ensino da literatura tem sentido neste momento. Por muito que se fale de close reading e, enfim, de leitura do texto próxima, chamemos-lhe assim, isso só tem significado se depois soubermos também transportar o texto para a sua localização, não é? Então estou a juntar a outra palavra, a localização da cultura, claro, e a política da localização. Portanto, cruza, não é? Cruza, enfim, sendo mulher, obviamente, e sendo mulher do meu tempo e no tempo em que eu nasci e em que eu cresci como adolescente. Enfim, cresci num mundo com censura, e cresci num mundo em que as mulheres ainda tinham que pedir autorização ao pai ou ao marido, seja quem fosse, para sair do país, para levar um carro para o estrangeiro, etc. Portanto, foi marcante. E talvez o ter morado fora e ter morado na Inglaterra nessa altura, na eclosão, anos 80, estava eu a fazer o doutoramento na Inglaterra, os estudos feministas estavam, de facto, no auge da sua produção crítica, e tive professores fantásticos. Os ingleses não são brilhantes como lecturers, naquele sentido. Um Terry Eagleton a dar aulas era um caos, olhava para o chão todo o tempo e nunca olhava para nós, mas o que dizia era muito interessante. e isso era cómico. Tive um Alan White que era, enfim, extraordinário, tive um Homi Bhabha que era extraordinário, cruzávamos com a Gayatri Spivak nas conferências. Portanto, foi marcante. E a Cora Kaplan, a Jacqueline Rose, foram professoras de estudos feministas, e eu tive a sorte, eu acho que é mesmo a palavra, tive a sorte de também ter caído aí nessa altura e ter percebido que se eu tinha tido o privilégio de estar fora, de algum modo me cabia a mim também agora trazer para o meu país um pouco daquilo que eu tinha aprendido, um pouco ou muito que eu tinha aprendido, e fazê-lo render. E que realmente, quer dizer, nunca mais consegui dar aulas que não fosse desse modo, como eu própria tinha tido aulas como estudante na Inglaterra, que é aulas de discussão, aulas de debate, aulas em que todos participam e não professor ex-cátedra, não é? Não sei o que é isso mais, por muito que eu queira. Posso dar uma conferência de 1 hora em que sou eu que estou a falar, mas é uma conferência, mas não dou aulas de 1 hora em que sou eu só a falar. Não entendo que isso possa ser possível. E, portanto, isso por um lado, não é? Portanto, ligar a parte pedagógica à parte de investigação e científica é aquilo em que eu acredito e que eu sou capaz de fazer, e se calhar, enfim, será o melhor, será o pior, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Trabalhar em grupo é realmente algo que me parece que funciona bem e, enfim, estes livros, grande parte dos livros que aqui estão, tem um ou outro, 2, 3, 4 que serão da minha autoria única, mas grande parte deles são trabalhos de grupo e coletivos. Eu digo com o maior apreço por esse trabalho de grupo. Enfim, as diacríticas que nós fizemos aqui no centro. Da revista, claro, são trabalhos que não se fazem... Com o professor Carlos Sousa e com claro, o professor Vítor Moura. E com os colegas claro, com dossiês de investigação, enfim. Portanto, faz parte disso. A questão do feminismo, enfim, não sei se nasceu comigo, mas vai morrer comigo, não há volta a dar. Para o melhor ou para o pior. A questão do feminismo, antes de lá chegar, isso será o último terço da nossa conversa, mas uma dos textos que também trabalha bastante, e eu, por sinal,
manifestei algum interesse quando saiu a arte da performance da Rosalie Goldberg, chama-se assim. Estou perdida. Estudos performativos, qual é que é? O próprio livro da Rosalie Goldberg, que tem um livro que é a arte da performance. E a professora tem um texto, estudos performativos à volta da... Até que ponto é que essa questão da performance, do corpo, o corpo como manifestação, porque ela depois cita lá no próprio livro Maria, uma sérvia jugoslava, faz uma performance no MoMA ou algo nos Estados Unidos e aquilo é alvo de uma série de equívocos, mas o corpo como performance, como identidade, como capacidade de se manifestar e fazer sentir o outro esse corpo, como é que isto é articulado na cultura, nesta cultura que nós vivemos, isto já terá 20 anos, 30 de trabalho, como é que isto foi evoluindo até à atualidade, sabendo nós, que é a última parte que já leremos, dá aso a este discurso de uma série de nivelamentos ou de discursos de cancelamento de direita ou essas variáveis à volta. Ainda estava a ler uma coisa, por exemplo, que é um dos seus campos de trabalho, penso eu, ou pelo menos por lá andou, um indivíduo que questiona o trabalho de Adorno à volta aquelas mínima moralia, dizendo que ele que é o autor, aquelas teorias famosas da conspiração, um indivíduo que viveu nos Estados Unidos, na Virgínia. Como é que é possível estas coisas acontecer vivendo nós nesta coisa assim um bocadinho turbilhão em demasia? Até teórico e epistemológico, se quisermos. A questão dos estudos feministas cruza-se muito com a questão da representação do corpo, não é? E, portanto, e aquilo que nós, enfim, vamos vendo com a arte feminista contemporânea, mulheres, enfim, nos Estados Unidos trabalham muito com a arte urbana, Jenny Holzer, a Barbara Kruger e outras, é que a dimensão da arte é performativa na medida em que há um envolvimento da parte da artista, mas também, ou do artista, se espera que o espectador não seja um espectador passivo, mas que tenha também uma interação com a própria arte. Daí que muitas dessa arte seja arte urbana, arte de rua, não é? E não só arte de museu. Portanto, é uma desconstrução do próprio conceito da arte e da relação passiva, enfim, que é a relação habitual que se tem quando se vai a um museu e se passa correndo, enfim, objeto de arte após objeto de arte. As artistas feministas têm muito a tentação de provocar, ou a intenção de provocar o espectador de modo a impedir essa inércia e essa absorção passiva da arte e, por outro lado, provocar um engajamento mais profundo da parte do espectador. E portanto, é disso que se trata. Eu estava a pensei que se ia referir a isso. Uma das antologias que nós fizemos aqui como grupo, e de facto isso é um trabalho que eu acho que é importante falar também de novo, porque é um trabalho de grupo e porque é um trabalho de tradução. Fizemos uma chamada Género, Cultura Visual e Performance. Uma das colegas que trabalhou comigo nesta organização foi a Francesca Reiner. E a Francesca trabalha precisamente no domínio da performance, tanto é que está ligada ao teatro, e esteve na direção do Teatro da Universidade do Minho, e enfim, trabalha, a tese dela de doutoramento era sobre Shakespeare em Portugal, e portanto, entendemos que os estudos feministas têm tido variedíssimas vagas. De alguma forma, que será, se calhar, uma interseção entre os vários interesses. Claro. O Orlando de Virginia Woolf, também essa transformação performativa Sim, do também, corpo. também. Vamos lá, em fundo, no palco. Eu acho que Benhatalho foi citar uma das figuras canónicas do feminismo do século XXI, que é a Judith Butler, não é? Claro. O feminismo como o feminino como uma mascarada, entenda-se, e o feminismo como performance também, por outro lado. Portanto, o que é o feminino como mascarada? É
enfim, a questão as meninas de cor-de-rosa e os meninos de azul já de ser uma mascarada, não é? Portanto, o que nós temos que, de algum modo, questionar e desconstruir é aquilo que nos é inculcado desde, enfim, a nossa infância, até que ponto é que é algo de inato ou não é nada, é pura e simplesmente algo de adquirido e, portanto, sermos capazes de desconstruir e de nos libertarmos dessa, enfim, dessa repressão e de todos esses, enfim, grilhões, não é? Que nos impedem de sermos identitariamente quem procuramos ser, não é? Daí a questão da fluidez, de que fala, de identidade fluida, de que fala Butler. Portanto, a mascarada e a performance estão ligadas. Vai por aí. Vamos dar um salto à questão da diáspora, a Djamilia Pereira, no fundo, a realidade pós-colonial. Os países, a pós-colonialidade está muito centrada em países, ou pelo menos em espaços, que de alguma forma desenvolveram o processo da colonização do outro. Mas aquilo que me parece, assim, às vezes, e corrija-me, e tenho mais que o direito de me corrigir, eu penso que é um mundo mais anglo-saxónico, ou pelo menos em Portugal e o Hemisfério Sul, no Brasil, talvez o Golfo da Guiné, mas, por exemplo, a brutalidade da colonização alemã na Namíbia, naquilo que é a atual Namíbia, não chama muito ou não desperta muito o trabalho investigativo e a reflexão teórica, política, na Alemanha sobre a questão dos estudos pós-coloniais ou esta vivência que eles fizeram. Como é que esta articulação tem de alguma forma que ver ou tem a ver com o processo económico, a política, a exploração do outro, a escravatura, toda uma série que se desenvolveu sempre numa interseção entre o lado leste do Oceano Atlântico e o lado oeste do mesmo oceano. De que forma é que isto é aqui dialeticamente resolvido, ou pelo menos faz-se, como é o caso desta fotografia e da Djamilia, por exemplo, as mulheres, não se fala, é desconhecimento meu, mas, por exemplo, as migrações hoje dos países subsaarianos, a gente não percebe assim muito bem o discurso da informação. Muitas vezes oculta-se o feminino, que também é vítima dessa violência da passagem do Mediterrâneo. As mulheres, normalmente é sempre os migrantes, os refugiados, mas lá estão crianças e mulheres, fundamentalmente mulheres, porque esta gente não vem só. Como é que isto tudo António, é desconstruído ou interpretado, se quisermos? No assim, eu não sou comentadora política, não lhe sei responder essa questão dessa maneira. O que eu posso dizer é que em Inglaterra há muitos anos que já existe um nome para a questão, que são as novas literaturas em língua inglesa. Claro. E tem, enfim, a razão disso, de facto, é o Commonwealth inglês, não é? E, no fundo, a colonização inglesa e o Império, de tal ordem, não é? A África do Sul, a Rodésia, não sei o que é, por aí fora, a Índia, o Paquistão. Quer dizer, de tal ordem e de tal, enfim... Tanzânia, o Zanzibar. Exato, Nigéria, tão incomensurável que o que aconteceu foi que muitos, não é? Muitos e muitas desses e dessas filhos e filhas do Império vieram para a Inglaterra. Não é? Primeiro escrevem em língua inglesa e muitos vieram estudar para a Inglaterra e muitos emigraram por razões financeiras e económicas, seja qual for a razão. E comparamos, enfim, o Salman Rushdie, não é? Desde logo. O Nepal, por exemplo, o Nepal. Exato, o Gurnah, não é? Que escreve um prémio Nobel, não é? Qureshi. Todos eles, o que é que acontece? Escrevem na língua do colonizador, que se tornou a primeira língua nos seus países, de algum modo, mas foram assimilados pela cultura, de algum modo, pela cultura, enfim, dominante, não é? Ao ponto de repente, se catapultarem para lugares-chave, que são as próprias universidades, e eles próprios se transformaram em objetos de estudo, não é? Fazem parte do cânon nas universidades. Claro. E eu acho que isso está a demorar, ou demorou, é preferível dizer já no passado, demorou muito a acontecer em Portugal. Neste momento já não é o caso, mas é tudo ainda muito recente. Portanto, nós temos sempre um delay, para usar a palavra inglesa, não é? Por exemplo, existiu estudos portugueses, a variante
estudos Lusófonos. lusófonos ou africanos, Claro. e literatura Claro. africana e brasileira de expressão Claro. portuguesa. Claro. Portanto, Exato. Foi sempre muito, muito polémica a questão, enfim, como é que vamos chamar, Palopes não, de língua portuguesa não, enfim. O que acontece é que neste momento, e portanto, deixamos de fora o Brasil, não é? Que já Claro, de si claro, é claro. império de algum modo, portanto está noutro patamar. O que acontece é que neste momento em Portugal, e isso é que se me oferece dizer, e por isso é de Jaimília Pereira de Almeida, claro, não é? claro. E não só, enfim, no grupo há vários colegas que estudam, por exemplo, a literatura de Goa, Joana Passos, e literaturas de Moçambique, sobretudo de Moçambique. De repente é inegável o peso, não é? Ana Paula Tavares Claro. mora em Lisboa e é uma escritora que é portuguesa, que nasceu em Angola. Como é que nós vamos caracterizar, não é? Um Mário Lúcio, que tem neste momento, enfim, tanto relevo, para não falar do Mia Couto, enfim, mas esses vivem nos seus países, ou um Água Lusa. Mas muitos deles vivem e trabalham em Portugal, Os não Alves é? Tavares, um cabo-verdiano que vive... Exatamente. Portanto, o que é? São literaturas da diáspora. Nós, Pois era aí. enfim, tivemos a veleidade de, há um tempo atrás, de apresentar um projeto que na altura não foi financiado, mas que há de ser, em alguma altura, a seguir a este, Mulheres, Artes e Ditadura. Mas temos essa ideia, porque, de facto, essa ideia, como quem diz, neste momento, e deve-se dizer, a professora Margarida Calafate Ribeiro tem, neste momento, e há anos esta parte, tem feito um trabalho notável nessa área, precisamente de dar visibilidade e de chamar à colação na academia, em termos críticos e pedagógicos e de investigação, a existência dos filhos do Império, e, enfim, dos netos já não é? Da Guerra Colonial. Da guerra. E isto significa um estudo que tem que ser feito da sua presença na literatura, na música, na pintura, em tudo, não é? No que está em Portugal. Até no cinema. No cinema tivemos oportunidade de ver esse trabalho durante o tempo que fizemos este trabalho. A Margarida Pereira, minha colega, coordenou 2 ciclos que nós tivemos de cinema que trataram em grande parte de questões desse género. Nós achamos que está muito por fazer ainda. Era isso que me oferecia dizer. De que eu digo assim, enfim, com humildade, que o que nós podemos fazer nas universidades é empenhar-nos em dar voz e dar visibilidade a questões dessas. É importante que elas assumam um lugar na história do nosso país e no cânon daquilo que é ensinado nas universidades. Já não faz sentido continuar a ensinar literatura portuguesa dos apenas nascidos e radicados em Aqui Portugal. no sítio, Portugalzinho. O que é Portugal? Não sei. Portugal não é um país pequeno, Pois, como não é? dizia. Nós sabemos. Enfim, mas é se nós o considerarmos só deste modo. Portanto, a diáspora tem uma voz. A Jaimília é uma personagem literária de uma mulher que, nascida, enfim, veio para Portugal com poucos meses, muito jovenzinha, estudou, fez um doutoramento em Portugal, em teoria da literatura, e aquilo sobre que ela escreve é realmente variado. Tanto escreve sobre, enfim, as raízes dela, como escreve sobre questões outras. E eu acho que isso é que é notável. Tem um livro notável sobre uma casa de acolhimento de pessoas com síndrome ou problemas de saúde, que é um pequeno livro na Fundação Francisco Manuel dos Santos, não sei o título, que também recomendo, para além do romance, que é uma grande escritora, Claro. Luanda, Lisboa e Paraíso, Sim. tem esse livrinho, que é chamado Retratos, é mesmo Retratos, uma coleção mesmo espantosa, Claro. e ela aí vê-se a dimensão da escritora também. Pois, claro, sem dúvida. Para não falarmos da música, não é? Claro. Nós estamos neste momento perante uma revolução na música. Eu não sou de todo expert, mas sou uma ouvinte fiel, não só da RUM, mas Muito obrigado. mas sou uma ouvinte fiel da RUM. Enfim, e a música portuguesa que se faz em Portugal neste momento, que tem a ver com a diáspora, chamemos-lhe assim, sei lá, desde o Dino de Santiago até o Evandro, quem eu sou super fã, até Hermeira Andrade, até por aí fora. Buraca São Sistema. Buraca São Sistema, venham eles todos. É uma revolução que está em curso. Até que ponto é que nós seremos capazes de trazer isso para a universidade? Pois era essa a Temos pergunta. que trazer. Por Nosso isso é que eu último acho... tema é Como chegar lá? como é que a universidade está receptiva ou irá ter uma dinâmica de perceber
dá a sensação que sim, que percebe. Basta escutar a professora o que acabou de dizer há momentos, isto por um lado. Por outro lado, o que é que esta universidade, o que é que o saber e o conhecimento pode responder, por exemplo, a esta fotografia, ou esta fotografia em fundo, e o que ela poderá interpretar. E depois, a última linha, é esta a provocação da conversa de hoje, já que falamos da teoria crítica, da escola de Frankfurt, os estudos culturais, os estudos do feminismo, nos anos 60, a minha percepção era marcadamente política. Política E agora já não é. No sentido de transformação da própria sociedade, as dinâmicas todas. As teóricas tinham essa... Hoje em dia, isto ainda perpassa pelos estudos ou é tudo muito, vamos lá, estudo de self-nicho ou qualquer coisa identidade, assim. Identidade, coisas deste género. António, não quero perder de vista a sua primeira pergunta, que para mim talvez seja a mais crucial, que é qual é o papel das universidades em relação a estas questões. Pode responder ao contrário. Estas questões que se colocam neste momento. Eu acho que, como professora de há muitos anos, há 40 anos, pelo menos, mais um bocadinho, eu tenho a percepção do que mudou e do que falta ainda fazer. O que eu tenho a certeza absoluta é que as humanidades têm que continuar a arriscar. Se não arriscamos, caímos no cânon, caímos no mesmo, perdemos o interesse dos jovens, ou os jovens vão para outras áreas de estudo pensando, ok, eu gosto de ler, mas na realidade o que é que eu vou fazer com um curso de letras? Aprender mais do mesmo, até não é aí que eu estou interessado e vou depois para abre o outros flanco cursos. também ao discurso neoliberal ou hiper... Exatamente. Que as ciências duras e as ciências humanas, que é aquela ou conversa outras mais fiada. Coloridas, com mais imagem, claro, com não sei o quê. Ok, nós podemos fazer isso tudo, as imagens e tudo mais, mas temos que ter teoria crítica, mas temos que ter, sobretudo, a capacidade de arriscar, dizia eu. Nós não arriscamos se não tivermos apoio. Ontem foi o Dia das Letras, o presidente da minha escola disse-o claramente e abertamente. Nós estamos subfinanciados, somos os subalimentados. Eu ouvi. Somos os subalimentados enfim, da academia. E continuamos a ver que enfim, as entidades que nos deveriam financiar apostam um pouco em nós. Nós arriscamos quando nos candidatamos com projetos que depois são chumbados. Nós vamos continuar a fazê-lo. A última vez que houve projetos nesta casa, esta casa a que eu pertenço, do CEUM, foram novos projetos que foram apresentados, nenhum foi financiado. Nenhum foi financiado. Isto é inadmissível. Por isso eu digo, os projetos todos que foram apresentados tinham qualidade, tinham capacidade de luta, foram pensados com muita dificuldade, porque nós temos pouquíssimo apoio dentro da universidade, também vou dizê-lo com toda a força, pouquíssimo apoio para fazermos os projetos, sobretudo quando queremos fazê-los extranacionalmente, a nível europeu. Não há dinheiro. Ok, não há dinheiro. Se não há dinheiro, não há projetos. Se não há projetos, não há dinheiro. Pescadinha do rabo na boca. Mas o mais sério e o mais grave seria se nós perdêssemos essa capacidade de arriscar e essa vontade de arriscar e se fizéssemos mais do mesmo. Aí sim, francamente, não valia a pena. Eu não sei fazer ponto de cruz, mas ia para casa fazer bolachas. Acho que isso seria o pior de tudo. Como lhe digo, vamos continuar a apresentar projetos. Os projetos AFCT têm sido parcamente financiados. Como lhe disse, o dicionário demorou quase 10 anos a ser financiado. Este Mulheres, Artes e Ditadura, tivemos sorte, creio eu, foi numa altura que houve mais dinheiro. O projeto foi financiado e era de natureza bastante arriscada, por isso tem a Mónica de Miranda, que nos vai representar na Bienal de Veneza, soube-se muito recentemente. É uma mulher incrível e é uma mulher que é também uma investigadora do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras de Lisboa, portanto tem ambas as vertentes. Vamos continuar a apresentar projetos e, eventualmente, se acreditarem em nós, se tivermos o apoio da academia, se tivermos o apoio das entidades financiadoras, nós poderemos trazer a novidade e aquilo que importa à universidade. Se não nos apoiarem, se acharem que a única coisa que importa é apoiar as ciências duras, no sentido de praticamente as finanças ou a economia, seja o que for, então, tristemente, nós vamos fazer mais do mesmo e vai haver cada vez menos estudantes a candidatar-se às escolas de letras e vão fugir, olhem, não vou dizer nomes para onde, mas vão fugir para outros lugares e outros sítios ou para o estrangeiro. Não é? E isso, a mim, dói-me a alma, dizê-lo, portanto... Qualquer um.
que pense sobre estas questões. Claro, Fica claro. Há muita gente que coração trabalha... partido. Claro, coração partido completamente. Portanto, não somos lutadoras. O nosso grupo chama-se Género Artes dos Povos Coloniais. O primeiro nome do grupo foi NIGEF, que éramos uma espécie de ninfas guerreiras. Portanto, eu acredito na guerra e na guerrilha académica. Chegamos ao final da nossa conversa. Ai, mas mesmo não esteja mas já assim disse, que deve ser. mas já disse, não é, António? Já disse, não já disse. Não tem problema absolutamente nenhum. Neste final de conversa, quero agradecer a simpatia e a atenção. Muito obrigada, António. Igualmente. Que é o 50º aniversário da Universidade de Minho, mas foi Exato, um grande gosto que seja por muitos anos. conversar com a professora Ana Gabriela Macedo sobre os temas, a escola, a universidade e tudo aquilo que lhe dá ânimo e esta energia criativa à volta de temas que escuso de aplicar o adjetivo, mas que são centrais na vida e no espírito da causa pública para homens e mulheres com consciência e vivência críticas. Professora, obrigado. Muito obrigada, foi um gosto.